Gostaria de convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 ao 14. Evangelho de Lucas, 9 ao 14. Nós vamos estar dando sequência, a essa série que temos feito aos domingos, aqui pela manhã, junto com os irmãos, de mensagens expositivas sobre as parábolas de Jesus. Então vamos ler hoje a parábola do fariseu e o publicano. Importante a gente sempre deixar claro, que a gente não vai expor todas as parábolas. Jesus pregou mais de 40 parábolas, a gente levaria aí nesse ritmo uns 2 a 3 anos, mas a gente vai expondo algumas, aquelas que talvez contenham a lição mais importante para a igreja, E ao longo, dessas exposições, algumas pessoas me abordam ao final do culto, e às vezes comentam sobre a pregação, outros perguntam, tiram dúvidas. Isso é muito bom, Aliás, a gente recomenda aos irmãos, que sempre que houver alguma dúvida, algo que talvez não tenha ficado claro aos irmãos, nos pergunte, porque todos nós aqui temos olhares, perspectivas diferentes, e às vezes aquilo que parece muito claro para mim, aquilo que parece muito claro para o pastor, talvez não seja tão claro para alguns dos irmãos. O nosso objetivo é dar a máxima clareza possível ao texto bíblico, E por nós sermos falhos, certamente ficam algumas lacunas em nossos sermãos. Eu nem sequer almejo um dia ser perfeito. Sei que jamais vou conseguir alcançar tal feito, Mas é importante que os irmãos possam nos perguntar, de certa forma, meditar durante a semana. Agora, com esse recurso da transmissão, as nossas mensagens ficam lá no nosso canal no YouTube, então os irmãos podem assistir novamente, ouvir novamente e meditar, ler o texto utilizado, Nada do que a gente traz aqui é novo, nós não criamos nada, até falamos isso na quarta-feira, pastor? Tudo vem da Escritura, tudo vem de Deus. A gente apenas explica e aplica aquilo que Deus já nos concedeu. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores, é considerado o príncipe dos pregadores, Para você ter uma ideia, a igreja em que ele pregava cabiam 6.000 pessoas sentadas, 500 pessoas em pé, e mesmo assim ele tinha que fazer vários cultos por domingo para que todos o pudessem ouvi-lo, Mas Spurgeon dizia o seguinte: eu não me incomodo, ou melhor, eu me contento em ser apenas um repetidor das Escrituras. Olha que interessante. Então, voltando aqui à nossa exposição, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, queridos? Senhor, com extremo temor, ó Pai, em nosso coração nessa manhã, nós pedimos a Tua graça nesse momento, Deus, para que nós possamos compreender, ó Deus, verdades que muitas das vezes machucam o nosso coração, machucam o nosso ego. Muitas das vezes verdades, ó Pai, que temos dificuldade de aceitar, de compreender, mas que o Senhor possa, pela Tua graça, rasgar os nossos corações nessa manhã, quebrar, ó Deus, os nossos corações nessa manhã, para que possamos entender que aquilo que a Tua palavra fala é a verdade, independentemente daquilo que nós achamos. Que sejamos sempre assim, ó Deus, que seja sempre assim em nossa vida, que nessa manhã o Senhor receba a glória e nós possamos receber a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltando aqui para a nossa exposição, mais uma vez Jesus se utiliza desse recurso para ensinar algo importante para aquele povo. E essa parábola do fariseu e do publicano, Jesus se vale dessa parábola, desse recurso, para contar uma história sobre justificação. Uma doutrina fundamental do cristianismo, uma doutrina essencial da nossa crença, da nossa fé, e que deveria estar tão enraizado em nossos corações, ser uma verdade tão latente na nossa vida, que se eu perguntasse aqui o que é justificação, todos nós prontamente saberíamos responder. Mas a realidade, infelizmente, não é essa. Muitos de nós sequer sabemos o que significa a justificação, o que significa sermos justificados por Deus. Nós temos um conceito muito bem definido acerca de justiça, sob a perspectiva humana, é claro, e sob essa perspectiva humana de justiça, nós acabamos atrelando ao conceito cristão de justificação. Mas apesar de serem palavras muito próximas, muito parecidas, justiça e justificação são conceitos completamente distintos. Quando olhamos aos noticiários dessa semana, e foi falado aqui, a gente, cada um que falou aqui sobre o noticiário, citou às vezes notícias ruins que temos visto, Mas algo me chamou a atenção nessa semana. A polícia confirmou, segundo o delegado, algo que todos nós já tínhamos certeza, de que um padrasto e uma mãe tiraram a vida de uma criança de apenas 4 anos de idade. Desde o primeiro dia, muitos de nós talvez já pudessem afirmar, foi o padrasto e a mãe. E 2 semanas depois a polícia chegou a essa conclusão. Um crime bárbaro, um crime brutal, deplorável, repugnante, asqueroso, torpe, odioso, e mais uma dezena de adjetivos negativos que pudermos encontrar na nossa língua para adjetivar aquilo que aconteceu. E diante dessa notícia, o nosso coração, ele foi, sem dúvida alguma, tomado por um profundo sentimento, um profundo desejo de quê? Justiça.
que muitas das vezes, e precisamos dizer isso aqui, muitas das vezes esse sentimento é tão torpe, tão asqueroso, tão deplorável quanto o crime cometido por aquele casal. Quantos de nós não ouvimos, não lemos, ou talvez até mesmo pensamos: esse casal merecia morrer. Esse casal merece morrer dentro da cadeia. Eu li no Instagram uma pessoa muito influente, ele falou: olha, eu não queria que eles fossem presos não, eu queria que eles fossem soltos na rua. Percebam, aquilo que a gente considera torpe é exatamente aquilo que a gente pensa. Isso mostra o quê, queridos? Mostra o tamanho da depravação que há em nosso coração, o tamanho do pecado que há dentro de nós. Apesar de estarmos pensando talvez que se trata de justiça, mas a maldade em nossos corações, a perversão em nossos corações, por melhor que sejam as nossas intenções, a corrupção em nosso coração. Mas a questão aqui não é o nosso coração, a gente não vai tratar sobre isso especificamente. A questão aqui é que nós nos inflamamos, ardemos por um sentimento de que a justiça deve ser feita. Nós ansiamos por justiça, e justiça é dar àquele casal aquilo que eles merecem. Isso é justiça, queridos. Buscamos justiça o tempo inteiro. O que nós queremos receber aquilo que nós achamos ser justo. E queremos ainda também que o outro receba aquilo que nós achamos ser justo. Mas isso não é justificação, queridos. Então, voltando ao nosso texto, havia um povo aqui, um povo não muito diferente de nós, um povo que ansiava por justiça, e por essa razão, Jesus conta uma história de justificação. Esse povo, queridos, em especial, a quem foi direcionada essa parábola, era o povo fariseu. E durante todo o ministério de Jesus, os fariseus sempre foram uma oposição incessante e incansável ao ministério de Jesus. Os líderes dos fariseus, aqueles que iniciaram e tramaram a conspiração que levou Jesus à morte. E conforme a gente vai lendo ao longo das Escrituras, mais especificamente no Novo Testamento, onde isso fica ainda mais evidente, fica mais claro para nós, é o fato de que a doutrina dos fariseus, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles pensavam, não combinava muito com a doutrina do cristianismo. Se observarmos bem, nós vamos ver que alguns princípios centrais ali da religião dos fariseus são completamente, ou eram completamente contraditórios, contrários ao Evangelho de Cristo. E com isso, então, eu, por exemplo, que fui criado na igreja, a gente aprende desde pequenininho a detestar os fariseus. A gente detesta o fariseu. Fariseu é um inimigo. Fariseu não presta. Fariseu virou adjetivo, ofensa, xingamento para cristão mais ortodoxo. Eu mesmo já fui chamado de fariseu nas redes sociais, na época que eu
frequentava o Facebook, graças a Deus estou liberto. Se libertem de redes sociais também, irmãos. Se libertem. Mas eu mesmo já fui chamado de fariseu, uma tentativa extremamente falha de me ofender. Mas, queridos, quando a gente observa a fundo o povo judeu, a gente vai perceber que nem de longe, nem de muito longe, os fariseus representavam a pior perversão possível do judaísmo. Muito pelo contrário, queridos. Os fariseus ensinavam muitas coisas verdadeiras. Eles tinham uma obsessão enorme pelo estudo da palavra. Estudavam os detalhes, os pormenores. Eles tinham um zelo enorme pelo nome de Deus, pela palavra de Deus e pela glória de Deus. Eles eram estudantes rigorosos do texto bíblico, faziam oposição a todo tipo de forma pagã da idolatria. Eles eram extremamente dedicados à fé, e muito menos místicos, como, por exemplo, uma outra seita, os essênios. A doutrina dos fariseus era muito mais sensata do que a doutrina dos saduceus, uma outra seita judaica. Eles eram, em muitos aspectos, muito melhor do que todas as outras seitas. Eles eram muito menos, por incrível que pareça, muito menos brigões do que a seita dos zelotes. Em muitos aspectos, queridos, essa seita que nós aprendemos tanto a detestar, ela era melhor do que todas as outras seitas do judaísmo. E muito provavelmente, muito melhor do que nós, que sequer abrimos, e quando abrimos, sequer estudamos a palavra de Deus. E diante desse cenário, diante desse povo, desse grupo, é que Jesus conta uma história. Olha que interessante o que Jesus fala aí no início do versículo 9. Lucas fala, na verdade, no início do versículo 9, ele fala: aos que confiavam em si mesmos. Algumas versões vai dizer aos que confiavam em sua própria justiça. Jesus contou essa história. E a história que nós lemos aqui narra que havia dois homens no templo, um fariseu e um publicano. E lá no versículo 14, no final dessa história, Jesus contraria todo o bom senso e desfaz toda a noção de justiça que existia naquela época. Jesus diz: este desceu justificado e não aquele. Ao dizer que um pecador confesso saiu do templo justificado e ao mesmo tempo avaliar como absolutamente sem valor todas as obras de um fariseu dedicado fez, Jesus se posiciona nesse momento, queridos, completamente contrário ao modelo de salvação que vigia naquela época. E é por isso que essa parábola é uma lição atormentadora sobre a graça de Deus. Jesus faz questão de ferir a noção de justiça do povo fariseu. Jesus feriu a nossa noção de justiça.
Jesus deu um motivo para que os fariseus o odiassem ainda mais. E por esse mesmo motivo, Jesus é odiado hoje em todo o mundo. Por esse mesmo motivo, a religião cristã é a mais perseguida em todo o mundo. Certamente, eles ficaram inteiramente sentidos com aquela fala de Jesus, se perguntando como assim? O que Jesus está falando? Jesus estava sugerindo ali naquele momento que o pior dos pecadores pode ser justificado enquanto um líder religioso, dedicado, zeloso, é rejeitado por ele. Isso parecia para aqueles homens um ataque frontal à lei de Moisés. Como pode um Deus justo, como pode um Deus ser justo se ele justifica os injustos? Como um Deus justo justifica um homem injusto? E talvez essa seja a pergunta central do Evangelho. E isso desfaz toda a nossa noção, toda a nossa compreensão de justiça, todo o nosso conceito, nosso anseio por justiça que falamos no início, tudo isso é desfeito por Jesus. E é justamente isso que ele pretendia fazer, nos quebrar, nos despir de nós mesmos. E essa pergunta, o Evangelho responde da seguinte forma, aliás, queridos, ela só pode ser respondida a partir de um ponto de partida, e esse ponto de partida é o problema para nós pecadores. E que problema é esse? Esse problema é a santidade de Deus. A santidade perfeita de Deus estabelece um padrão legal, estabelece uma exigência moral para a nossa situação diante dele. E sabe, queridos, como eu disse, aprendemos desde sempre a não gostar dos fariseus. Mas a verdade é que você pode dizer o que quiser sobre a hipocrisia dos fariseus, falar o que você quiser sobre os ensinos errados, as coisas erradas que eles acreditavam, sobre a maldade, mas uma coisa é certa: eles elevaram a obediência à lei de Deus a um nível que nós jamais poderemos alcançar. Se Deus apresentasse um gráfico aqui para nós, onde esse gráfico nos mostrasse uma curva, e ali ele pudesse representar o nosso comportamento, certamente esse fariseu que a gente não gosta estaria no ponto mais alto dessa curva. Mas o que Jesus estava querendo mostrar com essa história, queridos, é que Deus não ajusta a sua escala de justiça para acomodar o nosso fracasso. Porque a justiça de Deus é perfeita. E se Ele abaixasse o nível da sua justiça para se acomodar no nosso fracasso, Ele certamente anularia a sua santidade. A justiça que Deus exige, ela excede até mesmo a justiça aparentemente superior mostrada por aqueles fariseus. É algo completamente inalcançável para nós pecadores. Com isso, então, surge uma outra pergunta: quem então pode ser justo perante Deus? Baseado em que essa justiça pode ser possível? A Bíblia é clara. Deus diz que não inocentará os culpados. Mas ela é clara em nos dizer também a resposta. E a resposta a essa pergunta se revela no sacrifício oferecido por Cristo na cruz do Calvário. Naquela cruz, queridos, Cristo não simplesmente apagou a nossa culpa, a culpa de pecadores, fazendo de conta que o pecado não existia.
Ele não simplesmente ignorou o mal que há em nossos corações, Ele não escondeu debaixo do tapete, Ele não inocenta pecadores por capricho, não. O que Deus faz foi oferecer uma expiação perfeita do nosso pecado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele pegou toda a nossa culpa, a punição por todos os nossos pecados e aplicou em um único homem. Toda a ira de Deus contra o nosso pecado foi lançado sobre Cristo naquela cruz. E isso é justificação, queridos. Justificação é uma declaração da parte de Deus, nos dizendo: olha, agora vocês são justos. Diferente da justiça, onde se dá aquilo que é merecedor, aquilo que é justo, aquilo que é merecido, na justificação, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a condenação eterna. E Ele está dando algo que nós jamais seríamos capazes de conquistar. E essa justificação, queridos, somente ocorre por meio de Cristo. Quando naquela cruz, os nossos pecados foram tidos por perdoados. Pertencemos a Cristo. Cristo pagou a nossa penalidade. Cristo assumiu um lugar de culpa que nós merecemos, para que nós pudéssemos assumir um lugar de aceitação que tanto ansiamos. Isso é justificação. E é sobre isso que essa parábola fala. E a última linha dessa parábola que nós lemos no versículo 14, ela é a chave central da mensagem de Jesus. Ele está dizendo que o publicano foi justificado e o fariseu não foi. Mas quem era o publicano? O publicano, queridos, era o pecador do tipo mais abjeto possível. O publicano era um coletor de impostos. Se hoje a gente detesta pagar imposto de renda uma vez por ano, imagina um coletor de impostos indo na sua casa semanalmente. Imagina. E não pense que era muito diferente, não. Aqui a gente paga imposto e não vê retorno nenhum. Lá também não. E era muito pior. Então o publicano era odiado, era considerado um traidor do seu povo, alguém que se vendeu ali por um pouco de dinheiro. E Deus não apenas aceita esse pecador, mas também rejeita o fariseu. E como isso é possível? Como um pecador pode ser justificado diante de Deus? Como podemos ser remidos, mesmo estando caídos? Se a gente observar bem, queridos, essa pergunta que nós fazemos agora é a mesma pergunta que o amigo de Jó fez a ele. É a mesma pergunta que o carcereiro lá em Atos 16 fez também, na prisão. É a mesma pergunta feita pelo jovem rico. A mesma pergunta feita pelo perito da lei. Nós lemos isso na nossa última exposição. E tanto o jovem rico quanto o perito da lei, em ambos os casos, Jesus pregou a lei para eles em vez da graça. E por que isso, queridos? Por quê? Porque Jesus prega a lei, porque eles precisavam ouvir a lei. Sabe por quê, queridos? Porque, em hipótese alguma, aqueles dois homens acreditavam que estavam perdidos. O Evangelho não tinha nada a dizer ao jovem rico que se justificou diante da sua observância da lei desde a infância. O Evangelho também não tinha nada a dizer àquele perito da lei que se justificou diante de todo o seu cumprimento da lei. O Evangelho não tem nada a dizer àqueles que se contentam, que se mostram confiantes com a sua própria justiça.
E essa parábola responde uma pergunta central do Evangelho: como pode um pecador ser justificado diante de Deus? E a resposta é a graça. Jesus está dizendo: todos aqueles que estiverem determinados, obstinados a alcançar a justiça por conta própria, esses fracassarão e vão condenar a si mesmos. Jesus está dizendo que absolutamente ninguém pode se justificar diante de Deus. E é esse o princípio que difere o Evangelho de Cristo de todas as outras religiões do mundo. Todas elas ensinam, queridos, que a justificação é conquistada ou alcançada por algo que o homem faz. Seja algum tipo de boa obra, por meio do sacramento, das cerimônias, da caridade, do altruísmo, da austeridade ou da dedicação a alguma causa política, ambiental. O erro de todas as outras religiões é a crença de que uma pessoa, de que um homem, por conta própria, pode conquistar o favor de Deus. E essa é a mentira central que domina toda religião falsa, queridos. E essa parábola demonstra para nós claramente que existem apenas dois tipos de religião no mundo. Apesar de dizerem que existem milhares delas, existem apenas dois tipos. Uma que diz que a salvação é obra do homem, e a outra que diz que a salvação é obra de Cristo. Uma é falsa, a outra é verdadeira. Como eu sempre falo, a gente deve sempre observar os personagens de nossas histórias. E aqui na parábola que acabamos de ler, nós temos dois personagens. De um lado, um fariseu, um homem convencido, um homem orgulhoso, desdenhoso, com um enorme complexo de superioridade. E esse homem se aproxima ao máximo possível do lugar santo. Ele não vai buscar a misericórdia de Deus. Ele não vai buscar o perdão, a graça de Deus. Ele não pede absolutamente nada de Deus, porque não encontra nada que julgue precisar. Ele apenas sente gratidão por ser melhor do que os outros. Do outro lado, um publicano, um coletor de impostos, marginalizado, desprezado por todos. E ele tem uma consciência de que é culpado, ele sabe disso. Ele não se aproxima do lugar santo, porque ele sabe que é indigno. Ele sequer consegue olhar para o céu. E a Bíblia fala que ele bate no peito de tamanha vergonha de si mesmo, sem qualquer esperança de ser redimido. E a única coisa que ele pode fazer é humildemente pedir a misericórdia de Deus. Enquanto o primeiro foi embora sem ser justificado, o publicano volta para casa justificado. Essa é uma mensagem, queridos, para todos aqueles que confiam na sua própria justiça. É uma lição para aqueles que confiam em si mesmo. O problema do fariseu não era só porque ele acreditavam na justiça própria. Isso também era um problema. Mas a gente observa que eles iam além. Eles olhavam para os outros com desdém. Se sentiam superiores. Além da justiça própria, eles eram extremamente soberbos. E olha que interessante, queridos, acerca dos nossos personagens. A gente tem aqui dois homens diametralmente opostos, completamente diferentes, no status social, na postura e até mesmo na própria oração. Enquanto o fariseu era membro da sociedade religiosa,
ocupava ali a alta posição na hierarquia do judaísmo, o publicano se encontrava entre os coletores de impostos, a pessoa mais desprezada daquele lugar. Os publicanos naquela época estavam no mesmo nível dos ladrões, das prostitutas, dos paralíticos, de todos os marginalizados da sociedade. Reparem a postura desses homens. Enquanto o fariseu orava em pé, e não havia nada de errado nisso, os judeus oram em pé até hoje, ficar em pé é uma postura normal, mas o que é significativo aqui é a forma como ele decide se posicionar. A maneira como ele busca um lugar de destaque, a maneira como ele busca se separar dos demais, ele busca um lugar de destaque ali naquele pátio, o mais próximo possível do Santo dos Santos, e ele sabia que ali era o seu lugar. E do outro lado a gente vê um coletor de impostos, e esse se posiciona num lugar isolado, distante, sequer conseguia olhar para o céu. Ele permanece em um lugar marginalizado. Por quê, queridos? Porque ele sabia que não merecia estar na presença de Deus. Diferente do fariseu, ele não consegue olhar para o céu, tamanha era a sua vergonha e o seu sentimento de culpa. Ele simplesmente sabia que não era digno. Ele assume isso, ele reconhece isso. Não existe nenhum tipo de justiça própria. E Jesus fala que esse homem batia no peito, tamanha era a sua angústia, tamanho era o luto por causa dos seus pecados, repleto de arrependimento, de tristeza, de vergonha. Mas a diferença principal, queridos, nós vemos na oração desses homens. O fariseu certamente orava em voz alta. E olha que interessante o que ele fala. No versículo 11, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, vírgula, os roubadores, vírgula, os injustos, vírgula, os adúlteros, e nem ainda como este publicano. Isso significa, queridos, que aquele fariseu colocou aquele publicano abaixo de todos esses outros, os adúlteros, os roubadores, os impuros. Tamanho era o desprezo que o publicano tinha naquela sociedade. O fariseu orava em voz alta, ele demonstrava uma satisfação muito grande consigo mesmo, ele fazia questão de dizer em público as suas virtudes. Ele não orava para Deus, mas ele orava para si mesmo, para aumentar o seu ego. O fariseu, ele não dá louvor a Deus, ele não pede nada a ele não quer a graça de Deus, ele não quer a misericórdia de Deus, ele não quer o perdão de Deus, não. Ele orava e fazia questão que todos ouvissem. E do outro lado, o publicano, com uma oração curta, mas extremamente sincera, ele apela no versículo 13, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras versões, ele está dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não estava se exibindo, pelo contrário, queridos, ele revela a sua oração, a sua extrema vergonha. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua necessidade, a necessidade da graça de Deus. Mas algo que nos chama a atenção, queridos, na oração do publicano, ele diz, tenha misericórdia de mim. Repare, queridos,
Ele não pediu que Deus ignorasse o pecado dele, mas ele pediu desesperadamente que Deus fizesse o que fosse necessário para libertá-lo da sua condenação. O publicano confessa que era um pecador sem esperança. Sua postura reconhecia que ele era indigno de se aproximar do lugar santo. Ele se sentia indigno até mesmo de olhar para o céu. Ele estava completamente angustiado por causa da sua depravação. E a única coisa que ele podia fazer, queridos, era implorar para que Deus fizesse algo na vida dele. E talvez você esteja aí no banco agora, se sentindo orgulhoso e dizendo: graças a Deus que eu não sou como o fariseu. Seu coração se enche de orgulho nesse momento. Graças a Deus. Mas sabe qual é a diferença entre nós e os fariseus, queridos? A diferença é que o fariseu achava que ele já tinha conquistado a salvação por seus meios próprios e por isso ele não pedia nada a Deus. Enquanto nós, mesmo sabendo que conquistamos a salvação por méritos de Cristo, não a consideramos suficiente, por isso pedimos tantas coisas a Deus. A salvação era suficiente para o fariseu. Ele não queria mais nada de Deus. O problema é que ele confiava em si mesmo para aquilo. A salvação já não tem sido mais suficiente para nós, e por isso nós pedimos tantas coisas a Deus. E nós talvez estejamos pensando: nossa, eu não sou como o fariseu. E talvez você esteja até orgulhoso disso, mas se a gente olhar para a nossa vida, como nós adoramos cantar, me leva à sala do trono, quero entrar no santo dos santos, eu quero ser exaltado, eu faço, cantamos sobre como eu não preciso ser reconhecido, ou sobre a minha identidade, cantamos que eu não vou perder, que eu vou fazer, que eu vou dizer, que eu não posso desistir, que eu não preciso transformar, que eu não preciso crer, eu o tempo inteiro, e é exatamente isso que o fariseu estava fazendo. Ele confiava em si mesmo, e por isso ele dizia: olha, eu sou grato a Deus, e nós às vezes até falamos de Deus, mas confiando em nós mesmos. Eu sou grato a Deus porque eu sou melhor que o publicano, eu sou grato a Deus porque eu faço isso, eu sou grato a Deus porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou grato a Deus porque eu faço. Cantamos exaltando a nós mesmos. Em nossas orações pedimos tudo a Deus. E às vezes pedimos a sua misericórdia. Às vezes pedimos a sua graça. Às vezes pedimos o seu perdão. Somos desdenhosos com aquele que nós consideramos indigno. Há tanto farisaísmo em nossos corações, queridos, em nossas orações, que a gente sequer se dá conta. Estamos completamente perdidos, mas ao mesmo tempo com corações confiantes em nossa justiça própria. E hoje é tempo, queridos, hoje é dia de arrependimento. A palavra justificado no grego, queridos, é um particípio passivo perfeito. O que isso significa? Ela descreve uma ação passada que expressa uma realidade já ocorrida.
O coletor de impostos estava agora justificado permanentemente diante de Deus. O que Jesus estava mostrando, queridos? Jesus estava mostrando que o Deus, o Santo de Israel, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado, perfeito de Deus, Jesus estava dando uma lição de que em um único momento gracioso, o pior dos pecadores, eu, você, podemos ser pronunciados instantaneamente justos, sem qualquer boa obra, sem qualquer mérito, sem qualquer ritual, sem qualquer justiça própria que possa existir em nós. A mensagem de Jesus é absolutamente clara. Ele estava ensinando, queridos, que a justificação, ela ocorre exclusivamente pela fé, sem qualquer obra de penitência, sem qualquer sacramento ou ritual, sem qualquer mérito que possa existir em nós. Tudo que era necessário para expiar o seu, o meu, o nosso pecado foi feito em nosso lugar por Cristo Jesus. A parábola, ela nos desconstrói. Ela desfaz o nosso senso de justiça. Ela revela o nosso pecado diante de nós. Revela o fato de que nós somos incapazes de alcançar a salvação. Ela remove o nosso orgulho. Esse orgulho que insiste em nos fazer acreditar de que nós podemos fazer por merecer a salvação. Esse orgulho que insiste em nos fazer acreditar de que nós precisamos de algo mais, algo além daquilo que Cristo já nos deu, de que a salvação não é suficiente para nós, de que a esperança de vida eterna não é suficiente para nós. Esse orgulho que domina os nossos corações. Quantos de nós não temos sido como os fariseus, queridos? Fariseus em nossas canções, fariseus em nossas orações, sempre o eu, o lugar de destaque, o centro de tudo, orgulhosos de nós mesmos, orgulhosos de nossas obras, de nossos feitos, desdenhosos com aqueles que consideramos injustos. Sabe, queridos, quando o fariseu coloca o publicano no lugar de pior desprezo daquela sociedade, Jesus está mostrando para nós que a salvação vai para aqueles que são mais desprezados, aqueles que realmente se sentem desprezados, tamanha a sua culpa. E enquanto nossos corações estiverem orgulhosos de nós mesmos, confiantes em nossa própria justiça, a boa nova não é para nós. O Evangelho não tinha nada para dizer para o jovem rico. O Evangelho não tinha nada para dizer para o perito da lei. O Evangelho não tinha nada para dizer a esse fariseu, porque eles confiavam a sua salvação em si mesmo. O Evangelho é para aqueles que se sentem desprezados pela culpa do pecado e reconhecem que somente em Cristo há salvação. Mas, queridos, hoje é dia de arrependimento, de orarmos com profunda humildade, clamarmos pela misericórdia de Deus, reconhecermos o tamanho da nossa miséria, do nosso pecado, do nosso orgulho, clamarmos dizendo: Senhor, eu não quero mais confiar na minha justiça própria, eu não quero mais confiar nos meus feitos, nos meus méritos, nas minhas obras. Isaías vai dizer que nossas melhores obras são como os trapos de imundície diante de Deus. O melhor que você possa fazer, o melhor que eu possa fazer, não significa nada diante da grandeza do nosso Deus.
Aquele que contou a história, queridos, é o mesmo que faz todo o sacrifício necessário para que pudéssemos ser salvos. Cristo Jesus, queridos. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe outro nome que importa que sejamos salvos. Mas essa é a boa nova, pode não ser para você. Talvez você que esteja aqui há 20, 30, 40, 50, 60 anos dentro da igreja e ainda assim confia na sua própria justiça, confia nos seus próprios meios. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nos arrependermos e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Hoje pode ser o dia, assim como esse publicano, em que você pode voltar para casa, justificado. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque tudo é fruto da Tua graça, ó Deus. Tudo é fruto do Senhor. Todas as coisas são por Você, pelo Senhor, por meio dEle, para Ele. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente crer nessa verdade. E que possamos nos arrepender de buscarmos a autojustiça, para que possamos verdadeiramente crer que há somente salvação no Senhor, por meio do Senhor, e que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, apenas clamar pela Tua misericórdia. Tamanho é o nosso pecado, tamanha é a nossa depravação. Possamos viver, ó Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Deus.